Pessoal, eu resolvi gravar então essa aula para mandar para vocês depois, né? Se vocês tiverem dúvida, daí a gente tira na próxima semana, porque eu fiquei esperando, né, todos entrarem, então não entraram. Alguns me falaram que estariam ocupados hoje com outra coisa. Então eu fiquei pensando, falei, não vou ficar aqui sozinha sem ministrar a aula. Então vou ministrar a aula para vocês, tá? Qualquer dúvida que tenham, qualquer dificuldade, vocês anotem aí que a gente tira na próxima aula, beleza? Então vou compartilhar a tela aqui com vocês. Eu acho que vai dar para vocês verem a tela compartilhada. Eu creio que sim. E vou passar para vocês todo o estudo como se vocês estivessem aqui, tá ok? Eu vou fechar aqui o nosso WhatsApp e vou abrir a tela para vocês. Então, vamos apresentar desde o início. Nós hoje vamos entrar no capítulo 11, né? Capítulo 11 de Gênesis. Nós vamos, antes, dar uma recapitulada, né? Que nós partimos da origem dos povos. Então, nós estávamos falando lá no capítulo 10, a origem de todos os povos. Nós vimos que houve o dilúvio, né? E que a partir de Noé, todas as coisas começaram a multiplicar, não é verdade? As coisas começaram as pessoas, né? Os animais começaram a se multiplicar novamente. Então, eu quero que vocês relembrem um pouquinho de onde nós paramos, né? A origem de todos os povos. A partir do capítulo 11, o povo começa a construir uma torre bem alta, que é a Torre de Babel. Babel, né, vem de Babilônia, confusão. Babilônia significa confusão, confusão de línguas, né? E por que será que eles construíram essa torre? Vocês já se perguntaram? Pastor Felipe, ele disse que o medo de um novo dilúvio era tanto que eles queriam construir uma torre que chegasse até o céu, né? Até o céu. E aí Deus viu lá, né? No capítulo 11, se você leu, você vai ver que Deus fala, não vai ser bom isso. Não é bom o que esse povo está fazendo. Então, lá no capítulo 11, Deus fala, olha, no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Olha o medo do dilúvio aí de novo, né? E daí o Senhor desceu para ver. Olha que interessante que fala o versículo 5. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venha, desçamos. Quem desçamos? Vocês nunca se perguntaram? A Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Então, houve ali uma confusão de línguas. Aqui, ninguém se entendia. E uma coisa muito interessante que aconteceu foi lá em Atos 2, onde todos se ouviam e entendiam em sua própria língua. Então, o plano redentivo de Deus para poder exterminar essa confusão de Babel, de Babilônia, foi em Atos 2. Olha que Deus maravilhoso é o nosso. Então, continuo dizendo a vocês, se houver dúvidas, vocês depois anotem tudo direitinho, tá? Nós agora vamos para a descendência de Sem. Por que nós precisamos ver a descendência de Sem? Dani, seja muito bem-vinda. Eu estou aqui já gravando a aula, vi que você entrou, seja bem-vinda, viu, Dani? Hoje eu vou dar aula só para você. Pensei de dar aula sozinha, mas você é a minha única aluna hoje. Então, eu já dei um início, estou gravando a aula, depois eu passo para você, tá bom? Aí você entende desde o começo. Eu estou no comecinho ainda, não deu tempo da gente perder muita coisa, não, tá?
Então, depois eu deixo para você Nossa, Mary, perguntar. eu não estou conseguindo te ouvir. E agora, tá conseguindo? Peraí. Agora tá? Não, tá Não? bem baixinho. Deixa eu Peraí. fechar aqui para ver o que que é. Será que eu Ai, deixo? meu Deus. Peraí, deixa eu ver se é alguma coisa aqui no meu foninho. Deixa eu ver se é meu fone. Será que se eu colocar um foninho aqui ajuda? Eu acho que se você colocar um fone Peraí, vai eu vou ajudar. pegar um foninho, então. Tá bom, Sim, vou pegar, então. tá legal. Eu espero você. Vamos pausar. Então, nós estávamos dizendo que a descendência de Sem, filho de Noé, é que foi abençoada. A promessa de Deus estava em Terá, que era pai de Abraão. Quando você pega o capítulo 11 e você vê a história de Terá, olha só, a partir do verso 27, esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Arã. E Arã gerou Ló. Arã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Arã, pai de Milca e de Isca. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Olha, interessante o versículo 31. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Olha só que interessante. Mas, ao chegarem a Arã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Arã. Olha a promessa que veio para Abraão. Antes, essa promessa era para Terá, pai de Abraão. Mas Terá não teve coragem de prosseguir até Canaã e morreu em Arã. E o que, que eu tiro para mim? Eu tiro que se eu der ouvidos ao medo, Deus vai continuar cumprindo suas promessas em outra pessoa que não seja eu. Então veja bem que a promessa que Abraão viveu era para seu pai viver, não Abraão. Mas ele não teve coragem e desistiu no meio do caminho. Olha que coisa interessante. E hoje, lendo, eu vi por que Ló foi junto. Ló foi junto porque, na verdade, ele era órfão de pai. Então, creio que cada tio, né, devesse ter assim uma responsabilidade sobre a vida de Ló. Então, por isso que Arã morreu em Ur dos Caldeus e Terá teve essa responsabilidade de levar Ló junto consigo. Isso a gente começa a estudar a palavra e começa a ouvir. Daí a gente chega no capítulo 12, onde a ordem de Deus foi: Ô Abraão, sai daí, da terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai, sai, vazado. É para você ir embora. E a nação de Israel, ela começou em obediência. Deus não obrigou Abraão, mas Abraão foi obediente. Quando Deus mandou ele sair, ele saiu. Ele partiu sem eira nem beira, ele saiu sem saber para onde iria, não é? E uma coisa muito interessante que Noé e Abraão viveram concomitantemente na terra por 58 anos. Quando você começa a ver a idade de um, a idade de outro, você cruza os dados e você entende que Abraão tinha 75 anos quando partiu de Arã, né? E lá foi ele levando consigo a Ló também. Nós vamos chegar lá. Ló foi junto, né? E uma coisa muito interessante, de novo, né? Quem mandou Ló ir junto? Deus mandou Abraão sair da terra. E por conta desse chamego, né, de Ló, lá no capítulo 13 a gente lê, que eles enriqueceram muito, tanto Abraão quanto Ló. E houve desavenças entre os pastores de ambos. Começaram a discutir, começaram a brigar. E Abraão, no capítulo 13, ele dá a chance de Ló escolher o melhor lugar, certo? Ele leva Ló para um lugar, fala assim: olha, se você for para a esquerda, eu vou para a direita e vice-versa. Escolhe aí onde você quer ir, que eu deixo você ir. E Ló, é claro, só pensou em si mesmo e escolheu todo o Vale do Jordão. A gente lê isso lá no capítulo 13, versos 10 e 11, que diz assim: Olhou então Ló e viu todo o Vale do Jordão,
todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Abrão e Ló se separaram. Foi Ló ir embora, foi apenas isso acontecer, né? Nós lemos lá no capítulo 13 ainda, a partir do verso 14, as bênçãos de Deus são prometidas a Abraão. Talvez Ló tenha, aos olhos humanos, escolhido a melhor terra, mas uma coisa que nós não podemos deixar de aprender é que Abraão teve de Deus todas as bênçãos, e isso não tem preço, né? Isso não tem preço. Talvez Ló tenha sido esperto, tenha escolhido a melhor terra, tenha se achado assim muito sortudo, mas na verdade o que Deus tinha para Abraão eram todas as bênçãos, não é só uma melhor terra. Muitas vezes nós também pensamos assim, né? Deus às vezes nos pede algo bem difícil, né? Mas quando nós resolvemos obedecer, ele nos dá sempre o melhor. No capítulo 14, do verso 1 ao 16, Abraão mostra a Ló, na verdade, não é a Jó, a Ló, tá bom, gente? Que tudo que ele fizesse prosperaria. Ele mostrou isso para Ló, porque a promessa de Deus é verdadeira, é promessa, Deus não mente. Então, o que aconteceu? Anrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, foram à guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birza, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admar, contra Semebe, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, que é Zoar. Todos esses últimos juntaram suas tropas no Vale de Sidim, onde fica o Mar Salgado. 12 anos estiveram sujeitos a Kedorlaomer, mas no 13º ano eles se rebelaram. Então, Ló é um caso de prosperidade, mas também de perdas, porque ele reuniu seus criados, formando um pequeno exército, perseguiu o inimigo, alcançou e o derrotou. E Abraão que fez isso. Ele libertou seu sobrinho, recuperando seus bens, tudo que pertencia a Ló foi recuperado por conta de Abraão. Então, Abraão mostrou a Ló, de novo, eu repito que não é Jó, é Ló, que tudo que ele fizesse prosperaria, que a promessa de Deus sobre ele era verdadeira, né? E lá no capítulo 14, a partir do verso 17 até o versículo 20, aparece o Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. E esse sacerdote trouxe pão e vinho e abençoou Abraão. Será que esse sacerdote, de onde ele vem? Como assim sacerdote? Se a tribo de Levi nem ainda existia, como veio um sacerdote? Como isso pôde acontecer? Se os sacerdotes eram todos da tribo de Levi? Então, esse texto nos mostra o próprio Jesus vindo do céu e abençoando Abraão. Ele é o sumo sacerdote, ele é o rei de Salém, é o próprio Jesus Cristo, né? Quando a gente lê, a gente entende que dízimo, na verdade, né, não é lei, dízimo não é graça, dízimo é princípio. Então, quando Abraão não aceitou nada do rei de Sodoma, é porque ele sabia que podia confiar em Deus. De Deus viria a prosperidade de Abraão. Então, por isso que Deus faz para ele uma aliança, né? Tudo isso a gente lê aqui nesses versículos, dos 17 ao 24, que o rei de Sodoma oferece a Abraão, né? Dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Abraão não fez isso, não aceitou nada do rei de Sodoma. E ele dá uma lição para nós, por ele ter entregue o dízimo, né? A sua prosperidade viria apenas do Senhor. Então, se a gente tem dúvida em relação ao dízimo, em relação à oferta, vamos crer que o Senhor está nesse negócio. Nossa prosperidade vem do Senhor. E, por fim, nós chegamos no Gênesis 15, que fala que a aliança de Deus com Abrão ainda, né? Não era Abraão, Deus ainda não havia mudado o nome dele. Então, Deus fala para Abraão, não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa.
E Deus vem e promete um filho a Abraão. Olha só, quando Abraão fala para ele assim, mas o que eu terei se eu só tenho Damasceno e Eliezer na minha casa, não tenho filhos? Então o Senhor disse assim, um filho gerado por você, lá no verso 4. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse, não será o Damasceno e Eliezer. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que você pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. Olha que interessante o que nós lemos aqui. Quando Deus promete um filho a Abraão, preste atenção. A palavra de Deus diz que foi ao pôr do sol que Deus revelou a Abraão os episódios do Êxodo. Tá? Deus trouxe Abraão para fora, pediu para que ele desse uma oferta, uma novilha, uma cabra e um carneiro. E lá no capítulo 15, lá no verso 12, fala assim, ó, ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, tá? E eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes e tal. Então, Deus começou a revelar tudo para ele, o que aconteceria no Êxodo. Nós estamos ainda em Gênesis e Êxodo já está sendo revelado a Abraão. Contar estrelas ao pôr do sol, gente, né, Dani? Não é estranho? É a prova real de que Deus, de que Abraão tinha mesmo fé na promessa de Deus. Então, nós vemos que Deus dá 7 promessas de Deus a Abraão. Uma promessa atrás da outra, né? E hoje nós podemos ler e comprovar que as promessas de Deus são verdadeiras, verdadeiras. Em nenhum momento Deus deixa Abraão sem as suas promessas. Hoje o estudo foi rapidinho, foram apenas 5 capítulos. Quero abrir aí, Dani, para ver se você tem alguma dúvida, porque ainda dá tempo. Então, hoje nós não precisamos nem ficar até 10 horas, né? Vai dar para a gente terminar antes, né? Então, tem alguma dúvida, alguma coisa que você não entendeu? Pode perguntar. Não, dúvida mesmo, eu não tive. A única coisa assim que eu estava buscando aqui é, né, por que a promessa ela veio na vida de Abraão, né? E você acabou de falar, né, a respeito do pai e passou para ele, né? Então essa era a dúvida, assim, se tinha alguma coisa especificando aqui, por que Deus escolheu ele? Era essa, sim, mais a dúvida, a né? dúvida. Deus, na verdade, escolheu o filho de Noé, Sem. E em Sem viria, né? Viria a bênção de Deus, a prosperidade e a multiplicação, né? O que Deus prometeu a Abraão, né? Depois viria para Isaac e depois para Jacó. Então tinha que começar com alguém de fé. E com certeza Deus viu em Abraão o pai da fé. Ele já começou a ter fé desde o começo. Quando Deus falou, sai da tua terra, vaza daí, vai rápido. E ele realmente foi. Ele nem perguntou para o Senhor, para onde eu vou? Ele não quis saber. Ele pegou e foi. Ele foi obediente. Então eu creio que Terá, o pai dele, talvez até tivesse um pouco de fé, mas não a fé de Abraão, o pai da fé. Não é? É interessante isso, né? Quando Deus mostra assim, quando a gente vai a fundo na palavra, você percebe que nem sempre a fé do filho é a fé do pai. Interessante isso, né? Deus às vezes tem algo para mim que não tem para os meus filhos, ou tem algo para os meus filhos que não revelou a mim. Interessante isso. E nós temos que crer, por conta disso, que o melhor do Senhor está por vir ainda sobre a nossa descendência. Por isso que, às vezes, eu deixo passar alguma bênção, eu sempre oro a Deus nesse sentido. Eu falo, Senhor, não passe de nós o teu mover, não passe de nós o teu escolher, não passe de nós as tuas promessas, não passe de nós, né? Não passe da nossa geração, mas também confirma sobre a minha descendência aquilo que o Senhor tem para eles. E Deus tem feito isso, Dani. Deus tem feito isso e vai fazer na tua casa, na tua vida, na tua família. Eu tenho certeza disso. Amém? Porque é até uma coisa que eu sempre, né, assim, perguntava, nossa, queria tanto ter nascido em berço evangélico, já desde criança,
né? Porque, na verdade, eu que comecei, né? E eu acho que ia ser tão legal, assim, e aí eu fico pensando, né? Por que que começou de mim, né? Não começou lá atrás? Porque talvez eu não teria passado por tantas coisas, mas Deus sabe todas as coisas, Ele né? Sabe por que sabe, que foi o momento certo. ele sabe. Glória a Deus que você ainda foi enxertada na videira, você foi escolhida, né? E você É, aceitou o desafio de sim, vir. Que maravilha. Agora sim. mesmo nós estávamos na praça, né? Porque hoje é dia de evangelismo. E como hoje eles vieram Aham, aqui pertinho de casa, eu resolvi ir lá às hum, 7 horas da noite. E uma das uhum, pessoas que o Moisés orou por ele, né, uma das pessoas que vive ali na praça, foi de um irmão que está afastado da igreja ó, há muitos anos. E engraçado que o Moisés chegou perto, perguntou se podia orar. Na hora ele começou a chorar, porque ele falou assim: eu fazia esse tipo de trabalho e hoje eu recebo a oração. E Moisés profetizou muita coisa na vida daquele homem, e ele chorava cada vez mais, dizendo que realmente hum, recebia, porque era de Deus tudo aquilo que ele estava recebendo. Então não existe nada que aconteça na nossa vida. Por que, que aquele homem caiu na mendicância? Por que, que ele caiu na sim, rua, né? Vivendo como mendigo hoje? É para que hoje, nessa data, Deus mandasse alguém ali para profetizar na vida dele, que Deus está olhando para ele. Então nada acontece por acaso. Nada na nossa vida vem por acaso, é, mas tudo que passamos vem porque Deus tem um propósito, Deus tem um plano, né? Deus tem algo a nos revelar. Então, a gente não pode dizer assim, Senhor, o porquê de eu não aceitar o Senhor antes? Mas para quê, né? sim, Para que a partir de hoje, você não pode mudar o passado, mas você pode mudar o futuro. Teus filhos possam é vir para verdade. Jesus, tua descendência seja abençoada e depois de tudo que você passou, né, você quase morreu, né? Quase morreu. Mas o Senhor não permitiu. Por quê? Para quê? Para que você continue dando Sim, frutos, para você continuar sendo essa sim. bênção que Amém. você é, né? Então, em tudo, Hum, Deus tem planos. Em tudo. Amém? É verdade. Glória a Amém, Deus. amém. Vamos orar para a gente encerrar? Vamos. Pai, em nome de Uhum. Jesus, eu quero te louvar, ó Deus, por essa aula, por esse estudo de 5 capítulos apenas, mas tão preciosos, ó Deus, para nós. Quero te louvar pela vida da Dani, pela casa dela, pela vida do Leandro, dos seus filhos. Muito obrigado, Senhor Deus, porque a Dani existe. Obrigado, Senhor Deus, porque ela está firme nesse propósito de estudo da tua palavra. Obrigado também pelas meninas que aqui não estão, mas que estão firmes também nesse propósito. Infelizmente, hoje não puderam estar, mas vão continuar firmes ainda. Nós abençoamos, ó Pai querido, este grupo, que nós possamos aprender mais da Tua palavra, para podermos ensinar outros que tanto precisam ouvir da Tua voz, precisam entender o Teu recado, precisam decifrar a Tua mensagem. Em nome de Jesus, ó Pai, usa-nos, ó Deus, com poder e com autoridade nesse tempo aqui. Sela a vida da Dani, sela a sua casa, dê a ela uma noite de paz, de repouso, tranquilo em ti, ó Deus. Que o Senhor esteja no controle completo da vida da Dani e de toda a sua família. Eu profetizo, ó Deus bondoso, que nenhum deles se perderá, mas que todos virão ao conhecimento da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Amém. Deus te abençoe, viu? Quarta-feira estamos de volta. Eu não pretendo dar Amém. férias. Se o pessoal pedir Uhum. férias, aí eu sou obrigada a dar, tá bom? Mas mesmo que tenha um aluno, eu quero estar aqui toda quarta-feira para a gente poder ler a palavra. Bom, Dani? Tá certo, Deus tá te certo. abençoe. Deus abençoe. Amém. 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 Deus te Tchau, abençoe. Mary. Tchau, tchau. Glória a Deus.